Olá, bem-vindos ao programa de Saúde e Medicina baseados em evidências do Centro Cochrane do Brasil. Como você sabe, o Centro Cochrane do Brasil é uma colaboração internacional sem fins lucrativos, que é constituída de cerca de 30 mil cientistas que mapeiam o conhecimento na área da medicina e da saúde para saber o que funciona, o que é eficiente, o que é seguro, em benefício da saúde da população de todos, e essas informações são distribuídas gratuitamente para cerca de 3 bilhões de habitantes do planeta. Nós estamos apresentando conferências de um evento organizado no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, com apoio do Ministério da Saúde, que é um fórum de diálogos entre direito e saúde baseada em evidências. E hoje nós vamos ter a satisfação de assistir à apresentação do Subprocurador-Geral da República, Oswaldo José Barbosa Silva. Como vocês sabem, a judicialização da medicina é uma coisa importante, mas que deve ser racionalizada, no nosso entender, com o uso da melhor ciência existente para que se ofereça realmente a melhor saúde com os recursos públicos. Aproveitem bem essa apresentação. Eu queria lembrar também que no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês é transmitido um curso de Direito à Saúde baseada em evidências com apoio do Ministério da Saúde, e que os profissionais do direito, particularmente da área pública do direito, juízes, promotores, advogados, defensores públicos, podem se comunicar conosco. Os dados estão ao pé do vídeo, e se inscrever no curso até meados desse segundo semestre, e assistir todas as aulas e melhorar o seu desempenho e nos ajudar nesse processo de racionalização da judicialização da saúde, que é extremamente importante para a saúde da população brasileira. Bom proveito! Nos dias 17 e 18 de março, ocorreu em São Paulo o Congresso O Direito e a Saúde Baseada em Evidências, Diálogos. O evento foi promovido pelo Centro Cochrane do Brasil, sob a liderança de seu diretor-geral, Dr. Álvaro Najib Atala, que é também professor titular de Medicina Baseada em Evidências da Universidade Federal de São Paulo. Queria convidar agora, então, o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva, especialista em Direito Sanitário, mestrando em Políticas Públicas em Saúde na Fiocruz e subprocurador-geral da República. Bom, eu sou um pouco mais favorecido verticalmente que o meu amigo Teixeira, não vou necessitar do tamborete. Mas ele, em matéria de inteligência, realmente é um gigante, né? Já os cumprimentei agora a professora Edna. Meu nome é Oswaldo José Barbosa Silva, sou subprocurador-geral da República, portanto, membro do Ministério Público Federal. Sem nenhum demérito da metodologia empregada pelos anteriores, eu tinha só 20 minutos, me trouxeram de Brasília aqui, me puseram no avião, no táxi, cheguei aqui para falar 20 minutos, então quero que vocês prestem atenção em mim, não na tela. Talvez, se vocês quiserem olhar a tortura de ver o cronômetro regredindo, vocês possam dividir essa ansiedade comigo. Bom, o objetivo nosso nessa reunião, nesse encontro, é falar do papel do Ministério Público na racionalização do direito à saúde, exemplos e propostas dentro desse Fórum Nacional de Diálogos de Direito, Medicina, Saúde e Sociedade aqui na Educação e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, e agradeço, professor Atala, por esse convite. A Constituição Federal de 88, que é, de longe, a melhor Constituição que esse país já teve, criou duas grandes estruturas, uma baseada num direito público subjetivo à saúde. Daí, ele concedeu, o Constituinte, esse direito público subjetivo. E, evidentemente, a cada direito corresponde um dever. E esse dever de prestar as ações de serviço público de saúde, ele é prestado de forma federativa, né? É uma obrigação da União, dos Estados e dos municípios.
E não vou nem falar da sociedade da família, porque está lá no artigo 196 também da Constituição. Criou uma outra estrutura de controle, criou algumas estruturas de controle, uma das quais o Ministério Público, que também se divide em forma federativa, mas em 2 estamentos apenas da federação, União e Estado, já que o Ministério Público Estadual atende os municípios, dentro de seu próprio Estado. Né? E os senhores sabem que saúde é um mundo completo. Nós temos a saúde pública, que é obrigação do Estado, né, e é prestada de forma federativa entre União, Estado e município. Nós temos a chamada saúde coletiva, que são os planos de saúde privados, que só lateralmente ou de forma complementar ajuda a saúde pública, na medida em que há convênios, etc., com hospitais, etc. E temos a medicina privada, aquela que o cidadão desembolsa e vai no médico dela, que o Ministério Público também atua na condição de, quase como se fosse um direito de consumidor. Essas 2 estruturas são extremamente complexas. De um lado, a estrutura da prestação das ações e serviços públicos de saúde, ela é fortemente hierarquizada, ela é prestada pelo Poder Executivo, tem uma característica grande de hierarquia. E essa hierarquia, curiosamente, propicia uma maior racionalização. Né? Porque tem um cacique e muito índio. Já o Ministério Público, não. Tem muito cacique e pouco índio. Por quê? Porque a Constituição Federal nos atribuiu prerrogativas históricas que permitiram esse Ministério Público que vocês conhecem hoje, independente, né? Que bate duro no governo, que está aí botando corrupto na cadeia, repatriando verba de corrupção, batendo no próprio sistema público de saúde. Esse Ministério Público é que nós temos uma dificuldade de racionalizar nossas ações, porque cada membro do Ministério Público tem uma prerrogativa constitucional de independência funcional. Então, por mais que Gilmar, ou eu, Gilmar exerce a coordenadoria de apoio operacional. Olha o nome, apoio. Ele não está mandando em ninguém, não. Ele está propondo apoio para os colegas. Então, ele vai lá numa mediação sanitária em Divinópolis. Mas em Divinópolis tem um promotor, que é o chamado promotor natural. O processo cai na mão dele e ninguém tira. Isso é uma garantia constitucional do membro do Ministério Público. Se esse promotor não vai com a cara do Gilmar, ou não acha que a coordenação dele seja apropriada, ele dá uma banana para o Gilmar. E aí nós vamos ter um problema grave de racionalização, porque enquanto você está ajudando, tentando ajudar o sistema de saúde numa determinada região de saúde, você pode encontrar um colega lá que, com todo o apoio da Constituição, não vai bater de encontro com ele. Isso é ruim? Ter muito índio, muito cacique e pouco índio? Não, é uma garantia do sistema. Isso propicia também alguns avanços. Mas é difícil colocar isso na cabeça do gestor, na medida em que o gestor de saúde ele está dentro de um poder executivo que é fortemente hierarquizado. Quando ele dá uma ordem, todo mundo cumpre. Quando o secretário de saúde dá uma ordem, todo mundo cumpre. Quando o Gilmar, ou eu, que exerço uma espécie de coordenação do grupo de trabalho de saúde dentro da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, dou uma sugestão, as pessoas pensam 2 ou 3 vezes antes de que essa sugestão seja acatada. Isso gera situações absolutamente díspares. Vocês veem colegas do Ministério Público que tomam atitudes voluntariosas, né, e simplesmente desorganizam a gestão financeira e orçamentária do gestor de saúde. Né? Porque não sabem, não têm uma visão maior, uma visão concertada, uma visão, vamos dizer, organizada do sistema de saúde, e ele, eventualmente, entra com uma ação civil pública pedindo a dispensação de um medicamento que nem foi incorporado e nem tem autorização da Anvisa e que custa R$500 mil a dose. E o gestor de saúde é obrigado a dar. Ele vai tirar de onde? Vai ter que tirar da receita que ele tem, que ele recebe do Estado, se for um gestor municipal, do município, do Estado, da União, enfim, de todo esse sistema. Essa é uma das maiores perplexidades e que eu acho que induziu ao organizador desse evento a falar em racionalização e exemplos de racionalização. É muito difícil para o Ministério Público ou
Mais ainda, para a população entender, por exemplo, a própria divisão de atribuição entre Ministério Público. E é difícil para o gestor entender também. Às vezes ocorre um fenômeno numa capital, num município, e aparece o Procurador da República, que é o membro do Ministério Público Federal, e o Procurador do Estado para tratar do mesmo assunto. E ele fica assim, ué, mas quem que eu vou escutar aqui? Nós temos, inclusive, hoje, senhores, conflitos de definição de atribuição. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, entendem, no meu modo de ver equivocadamente, que basta entrar um centavo federal em algum tipo de ação ou serviço público de saúde, que a atribuição passa a ser do juiz federal e do procurador da República. Isso é um desastre completo. O Ministério Público Federal tem 1.000 procuradores hoje, divididos entre Brasília e mais 152 municípios. O Ministério Público Estadual está presente em 5.560 municípios. Então, quem tem maior capilaridade? Como é que se resolve um conflito dessa natureza em que o gestor de saúde fica embasbacado? Hoje, se fôssemos levar a ferro e fogo, quase todas as ações e serviços públicos de saúde deveriam estar a cargo do controle do Ministério Público Federal. Mas isso é absolutamente ridículo. Então, como é que funciona, por exemplo? Funciona pelo critério de que, pô, fulano é meu amigo, eu conheci ele, então deixa com ele. Ele começou primeiro, deixa com ele. Mas isso é um desastre, porque um bom advogado, na hora que ele percebe isso aí, ele vai entrar e vai pedir a nulidade de uma ação civil pública ou de qualquer outro tipo de ação por vício de atribuição ou vício de competência. Nós temos que resolver esses problemas. Como racionalizar isso? Né? Eu tenho, depois de 20 anos trabalhando com saúde pública e, naturalmente, sendo um profissional do direito, eu ainda tenho dificuldades em encontrar uma maneira de superar essa questão de atribuição em face dessas decisões do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Como racionalizar isso para o gestor de saúde? Né? Temos alguns exemplos. Eu digo que um dos excelentes exemplos que nós temos do Ministério Público de Minas Gerais é o trabalho de mediação sanitária que está sendo encetado naquela região do país. O Ministério Público Federal, ele, por ter um quadro muito menor que os Ministérios Públicos Estaduais, ele não tem centro de apoios operacionais, porque a nossa lei não os criou. Nós, então, de uma maneira interna, criamos os chamados grupos de trabalho. E temos o grupo de trabalho de saúde, que serve para quê? Do qual eu sou coordenador. Para que os colegas no Brasil que atuam nos ofícios de saúde ou nas procuradorias do direito do cidadão, tenham uma referência. Na medida em que eles recebem uma demanda, entram em contato com a gente e falam, olha, você já tem uma experiência prévia? Temos uma experiência prévia. Gostaria de ter essa experiência prévia, nós passamos. Agora, nem sempre o reverso é verdadeiro. Nós encontramos colegas que nós sabemos que ele está fazendo uma atividade, que essa atividade vai desorganizar a gestão de saúde naquele local, conversamos com ele, e ele simplesmente fala o seguinte, olha, em face do meu princípio da independência funcional, eu vou tocar desse jeitinho. Um dos exemplos disso foi, e ainda é, a questão da judicialização da saúde, especialmente em relação aos chamados agora componentes especializados da assistência farmacêutica, os antigos medicamentos excepcionais de alto custo. Esse fenômeno que, como disse Marco Antônio Teixeira, começou a ocorrer a partir de início ou meados da década de 90, com os medicamentos retrovirais, nós tivemos também aquelas coisas de tratamento de retinose pigmentar em Cuba, cura do vitiligo em Cuba, essas coisas todas, e o poder público gastou uma quantidade de dinheiro muito grande com isso, sem nenhum resultado prático, né? Os colegas simplesmente entravam com as ações e transferiam o problema para o Poder Judiciário. De seu turno, o Poder Judiciário falava assim, olha, no meu gabinete não vai sofrer, dava liminar, e transferia o problema para o gestor de saúde, que, por sua vez, falava assim, eu não quero ser preso, então vou tirar o dinheiro daqui ou dali, fosse da vacinação, fosse do combate à disenteria, e vou pagar esse tratamento de retinose pigmentar em Cuba. Nós passamos por isso.
E não bastou a Lei 12.401, citada pela doutora Tânia Marchevka, que criou o CONITEC e introduziu o artigo 19, as letras do artigo 19 na Lei Orgânica da Saúde, para dizer com todas as letras que o gestor de saúde não pode dispensar medicamentos ou tratamentos que não estejam que não possuam protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Está com todas as letras. O Congresso Nacional se reduziu para tentar minimizar o fenômeno da judicialização, para tentar minimizar o fenômeno da desorganização da execução financeira e orçamentária do gestor de saúde, mas não bastou, porque o juiz ignora a lei e diz assim, o direito à vida sobreleva tudo. Portanto, eu estou fundamentando o direito desse indivíduo tomar esse remédio que está sendo pesquisado na Suíça, mas que nem chegou no Brasil, que custa R$300 mil a dose, eu vou dar essa liminar e pronto, e o gestor de saúde que se vire. Isso acontece até hoje. Felizmente, a fosfetanolamina é baratinha, mas já pensou se ela custasse caro? Não é? A fosfetanolamina está aí. O próprio ministro Supremo mandou prescrever. Quem é mais antigo aqui lembra da casca de ipê-roxo que curava câncer na década de 70. Coitado do ipê-roxo. Todos os ipê-roxos do Brasil amanheceram pelados no dia seguinte ao programa do Fantástico. O Fantástico foi lá e disse que casca de ipê-roxo curava câncer. Não curou coisa nenhuma, né? Os ipê-roxos, felizmente, estão conseguindo sobreviver com suas cascas hoje em dia. Mas esse é um quadro para vocês de desracionalização da saúde. Qual é o exemplo que o Ministério Público pode dar? O Ministério Público, em geral, tem essa dificuldade que eu estabeleci para vocês. Ela é uma coisa da qual nós nos abrimos mão. Ela tem o seu lado bom, que, por exemplo, você tem independência funcional, inamovibilidade no seu cargo e vitaliciedade, irredutibilidade também de vencimentos, permite a você ter absoluta independência em relação ao seu chefe. Ele não vai chegar a botar pata na sua mesa e dizer, esse processo eu quero que siga este ou aquele caminho. Você vai agir de acordo com sua consciência. E isso, tanto é verdade que vocês estão vendo aí a Lava Jato e outros processos. Eu mesmo movi uma ação de improbidade contra o Procurador-Geral da República da época. E nem por causa disso me criaram um caso comigo. Ora, como fazer isso? Como encontrar, se não pelo convencimento e não pelo constrangimento, uma maneira pela qual o Ministério Público possa ser racional nas questões de ação em saúde? Nós temos essas responsabilidades enormes que nos foram dadas pelo artigo 127 e 129 da Constituição, que não só quer que nós trabalhemos em prol da garantia do direito, do exercício do direito público de saúde por parte do cidadão, que é a questão da acessibilidade, como também quer que nós protejamos o patrimônio público, ou seja, a execução das verbas federais, estaduais e municipais nas ações de serviço público de saúde, as compras, aquisições, etc. Tudo isso nós temos que fazer. O Ministério Público Estadual com um quadro bem maior do que o nosso. O nosso está restrito, no meu modo de ver, ao Ministério da Saúde, aos poucos hospitais federais e às instituições de saúde que existem autarquizadas pelo próprio Ministério da Saúde. O Ministério Público Estadual é e deve continuar sendo o Ministério Público mais empoderado na questão de saúde. Ele está lá na base, ele está no município, ele está no Estado. Saúde se pratica no município, basicamente na atenção básica. O Estado está com a média e alta complexidade, também tarefa do Estado, do Ministério Público Estadual. E qual é a tarefa do Ministério Público Federal? Cutucar o Ministério da Saúde. Cutucar o Congresso Nacional quando for necessário. Ir atrás desses poucos hospitais federais, hospitais universitários, eventualmente hospitais ligados a Forças Armadas que não estão integrados ao SUS, né? Mas que são órgãos federais também. E nós estamos tentando fazer isso. Hoje à tarde vocês estarão aqui com Clarice Petramalli, que é a diretora do DGTIS, do Ministério da Saúde, com quem eu vou me encontrar daqui a alguns dias para tratar, por exemplo, de por que demora tanto incorporar um medicamento novo, né, à Rede Nacional de Medicamentos.
Hoje é 6 meses, mais 6 meses, 1 ano. E a demanda é sempre muito ansiosa, né? A pessoa está doente, descobre um medicamento novo ou um procedimento novo, quer que ele seja incorporado o mais rápido possível para utilizar, para recebê-lo gratuitamente do SUS. Né? Às vezes ele já está até autorizado pela Anvisa, mas ainda não foi incorporado pelo CONITEC. Essa é uma tarefa do Ministério Público Federal. Não obstante, a desracionalização continua, porque nós vamos encontrar colegas no Brasil inteiro, membros do Ministério Público Federal e membros do Ministério Público Estadual, batendo cabeça em assuntos que, eventualmente, o Supremo e o STJ não decidiram de quem é a atribuição. Então, se algum dia vocês tiverem algum problema, pensem nos dois. Eu vou no Ministério Público Estadual, mas também vou ouvir o Ministério Público Federal. Provavelmente eles vão chegar a uma conclusão de quem vai fazer esse trabalho para mim. E lembrem-se que a racionalização não passa só pelo Ministério Público Estadual. Quem são os protagonistas hoje da judicialização? Já fomos os principais protagonistas na década de 90 e na década que iniciou em 2000. Mas hoje a Defensoria Pública é o maior protagonista, é o que mais demanda. A advocacia também cresceu muito, e hoje, inclusive, em São Paulo, tem escritórios especializados em obter medicamentos excepcionais, e alguns se tornaram até criminosos no exercício desse ministério, infelizmente, já que a advocacia, que eu muito respeito, é uma função essencial à justiça. Mas essas pessoas, esses outros protagonistas, também têm que estar num conjunto de racionalização pretendido, por exemplo, num fórum dessa natureza. Né? É imprescindível que defensoria, advocacia, também tenham uma visão de trabalho conjunto para que as ações e serviços públicos de saúde possam ser racionais, para que o dinheiro seja empregado racionalmente, para que a medicina baseada em evidências seja aplicada de uma forma efetiva. Porque, enquanto vivermos esse quadro um tanto irracional, nós só podemos, e aqui eu vou terminar, que eu só tenho 1 minuto, nós só podemos esperar que algumas experiências como essa, trazida aqui pelo Gilmar, que muito me honra ser o meu objeto de pesquisa para minha dissertação de mestrado, e eu escolhi porque nós temos poucas experiências. Em Brasília nós temos uma Câmara que envolve esse tipo de discussão, e, Tânia, eu vou atrás de você, inclusive, para ter maiores informações sobre essa Câmara. São experiências que podem ajudar. Né? O que não pode ajudar, e não vai ajudar nunca, é a beligerância. Né? E nós temos que lembrar que quem exerce o poder não é o Ministério Público, não é a advocacia, nem a defensoria. Quem exerce o poder é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário já está se cercando nos núcleos de apoios técnicos. Os juízes, antes de decidirem alguma coisa, têm lá o seu núcleo de apoio técnico para obter a informação multidisciplinar para ajudá-lo a tomar a decisão. Isso foi uma grande decisão do CNJ. O fato é que, se nós temos que encontrar uma solução para que esses princípios constitucionais de independência, para que a estruturação federativa do próprio SUS e do próprio Ministério Público sejam de tal forma tratadas que nós não atravessemos essas perplexidades que eu relatei para vocês aqui. E eu termino desejando que vocês tenham um bom almoço, porque imagino que nesse horário estejamos todos com fome. Obrigado.